Porque você pega... É que, igual, você tem muito cliente que chega, às vezes, desenvolver alguma coisa por causa de dinheiro, de situação financeira, fala, eu tô ansioso por causa que eu tenho que ter X até tal dia, ou que eu já perdi Y, ou que eu tenho que ter... Jogou na Blaze? Ou que... Não, na Blaze ainda não. Ou, tipo assim, na minha cabeça eu tenho tal idade, eu tinha que ter Y, eu não tenho. Acontece. Eu tenho alguns pacientes, assim, de estado de ansiedade bem grave, com valores extremamente altos. Não souberam administrar o dinheiro, gastaram mais do que deveria gastar, e aí eles vão para terapia com uma crise de ansiedade fora do comum. Agora, nesse caso específico, a ansiedade é uma ansiedade real, porque é um problema real. Ah, sim. E aí a linha de tratamento é um pouco diferente. Aí tem diferença de ansiedade pra medo. Eu tava... Moço, tô falando, eu tava estudando esse trem. A diferença de ansiedade pra medo? Tipo assim, tem gente que confunde ansiedade com medo. Tipo assim, ansiedade... Medo é o quê? Como é que é? Eu esqueci. Perigo iminente, perigo evidente. É um negócio assim. Quando você fala, por exemplo, é uma boa maneira de diferenciar ansiedade de medo. Ansiedade patológica, né? Medo, quando você fala assim, é um perigo iminente. Por exemplo, eu costumo dar o exemplo de tá andando na rua e aí tem um pitbull enraivado. Eu falei com minha esposa que eu ia comentar sobre o pitbull enraivado. Ele ia vir na sua direção. Exatamente, ela, não faça isso. Que o pitbull enraivado vem na sua direção e aí você sabe que ele já atacou outras pessoas. Aí você vai sentir medo. É uma ameaça real. Tá ali presente. Agora, a ansiedade seria pensar em um pinte sem dente, com as 4 patinhas amputadas. Tem motivo de uma pessoa sentir medo de um pinte numa condição dessa? Ele traria algum perigo para ele? Não. Agora, uma pessoa que tem algum tipo de ansiedade patológica, já foi atacado por algum cachorro, pode ser que ela comece a sentir ansiedade. Ela acha que existe um perigo quando não tem. Medo é quando é uma coisa real. E se eu perguntar a 10 pessoas, as 10 vão sentir medo, porque é real. Já quando é ansiedade, eu vou perguntar a 10 pessoas e ela fala assim, não, esse pinte aí não traz medo nenhum, não. É aquele ditado que cachorro que já foi ofendido por cobra tem medo até de linguiça, já viu isso? Não. Então. Caramba. Fica o trauma aí. Agora, isso que você falou, já entrando no assunto, eu não sei se todo mundo passa por isso, mas hoje, como é pra falar, às vezes alguém de casa, que nem quando eu era criança, principalmente, tinha que eu tava passando na rua, tava andando na rua, aí do nada fala, sai doido, mas aí se eu fundar debaixo daquele carro ali, do nada vinha esse pensamento na minha cabeça. Só que em nenhum momento eu tinha vontade de fazer aquilo, só que vinha na cabeça. E você tinha aquele negócio assim, se tu não chegar primeiro na esquina do que Tinha aquele também, carro, eu vou morrer. morrer. Ou então eu vou pro inferno. É assim. Aí eu começava a andar mais rápido pra chegar primeiro. Exatamente, eu tinha isso, né? Tá, aí a gente tem que saber também fazer uma diferenciação, porque esse tipo de pensamento, ele costuma ser comum para quase toda a população. Só que a diferença é, nós, pessoas, entre aspas, normais, quando pensamos algo do tipo, ó o carro ali, eu vou me jogar na frente, automaticamente a gente coloca a mão na cabeça e fala assim, nossa, que besteira, posso fazer um trem desse aí não, certo? Sim. Então a gente consegue perceber que o pensamento intrusivo que atravessa a nossa cabeça sem a gente querer é um pensamento errado. A gente não faz, não, tá? E, por exemplo, se eu não chegar em primeiro lugar, se eu não chegar primeiro, eu vou morrer, ou vai acontecer alguma coisa. Aí você chega em segundo lugar. Você sabe que você não vai morrer. É só uma ideia, assim. Agora, para uma pessoa que ela tem um tipo de transtorno, por exemplo, esse tipo de pensamento, se não acontecer dessa forma, se eu pisar na linha, meu pai e minha mãe vai morrer. Pode ser, por exemplo, um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eles têm alguns pensamentos e acreditam que se não fizer daquele jeitinho, vai dar alguma coisa errada. E eles sofrem demais por isso. Agora, nós, pessoas normais, temos esse tipo de pensamento, só que a gente automaticamente para e fala, não, isso é besteira. Isso não vai acontecer. A gente não sofre com esse tipo de pensamento, não. Eu vou pular de cima da ponte, que a gente poderia pensar assim, será que eu tô com depressão? Não, a diferença é que uma pessoa que ela tá com depressão, esses pensamentos, eles são recorrentes e avançam para um estado que ela pode tentar. Entendi. Aí daqui a pouco pensa, então quer dizer que aquele carinha que fica pulando. Não,
Tem um carinha na cidade que pula, mas não, aquele ali é só por diversão. Igual, sempre antes de uma pessoa desenvolver a depressão, ela já teve ansiedade, é uma coisa que não tem como ter sem a outra, ou tem como desenvolver a depressão sem ter ansiedade? Tem como desenvolver depressão sem ter ansiedade. Mas isso, o que é depressão? Que às vezes o povo fala, às vezes, fulano de tal ali que tá muito tristinho, tá com depressão. Não é bem assim, né? Porque assim, tristeza é uma emoção também inerente ao ser humano. Todo mundo tem seu momento de tristeza. Só que a diferença é que a tristeza que a gente tem, ela passa. Eu falo para os pacientes assim, para eles entenderem. Imagina aquele aparelho lá que verifica os batimentos cardíacos. Exato. A vida nossa funciona daquela maneira. A gente tem altos e baixos, certo? Então imagina que a gente tem picos de alegria, de euforia, momentos bons e felizes, mas a gente tem momentos também chatos, tediosos e tristes. Só que esses momentos, eles passam. Tipo, perdi um ente querido. Vou ficar triste? Vou ficar triste. Tem um tempo para isso passar, que é a fase do luto? Tem. E é normal. A diferença é que a pessoa com depressão, não é que ela é triste. Tem pessoas que têm depressão que aparentam ser muito felizes. A gente vê muito comediante assim. Tipo o Whindersson Nunes, por exemplo, né? Nossa, quem imaginaria que ele teria isso daí? Jim Carrey também. O cara que fez Pat Adams no filme, né? Ele também teve depressão. Só que quando eu falo de depressão, eu não tô falando de alegria ou tristeza, não. Eu tô falando de falta de vitalidade. É falta de vontade, de energia para fazer as coisas. Entende? Então a pessoa tem um estado depressivo. Ela não consegue sentir vontade. Ela passa a não ter mais vontade de sair do quarto, de sair com os amigos, de se divertir, ela já não tem mais energia para isso. Então, depressão não é tristeza. Depressão não é igual tristeza. Depressão é igual menos vitalidade, menos energia. E a causa disso pode ser inúmeras formas? Ou tem algo que é mais causador que outros, que o normal? Quando a gente pensa em depressão, por exemplo, em alguns casos tem um fator... Em alguns não. Em todos os casos tem um fator que é biológico. Porque o cérebro de uma pessoa que tem depressão, ele é diferente. Ele é diferente do nosso, tá? E, geralmente, tem alguma situação que é desencadeadora, tipo um trauma. Por exemplo, pessoas que têm depressão são pessoas que sofreram algum tipo de abuso sexual, ou sofreram um assalto, ou perderam algum ente querido de maneira muito trágica. Tem um fator hormonal, por exemplo. Mulher tem mais chance de desenvolver isso daí. Porque mulher é uma bomba de hormônios e que pena para elas, né? Ter que lidar com isso daí. Então, essa oscilação, ela traz muito prejuízo. Aí tem as fases de quando a menina é nova e ela começa a menstruar, aquela bagunça. Quando a mulher tá mais velha, também entra na menopausa, também é uma outra bagunça hormonal. Quando a mulher tá gestante e acontece às vezes a depressão pós-parto, percebe? Então tem uma questão que é hormonal, fisiológica nessa pessoa. Por isso que o paciente ele tem que tomar uma medicação para o cérebro tentar se aproximar de um funcionamento normal. Entendi. E outra coisa, falando das mulheres, só que eu acho uma notícia, assim, interessante. Tipo, todo mundo pensa, assim, normalmente, depressão, tal, assim, a mulher por conta dos hormônios, ela é mais fácil de desenvolver. É verdade. Só que depois eu fui ver que, acho que é 70% dos suicídios, eu não sei o número direito, só sei que é mais alto, são homens. É tipo assim, aí eu fiquei pensando, pô, se a mulher tem mais bom hormonal e tal. Aí depois eu comecei a pensar, porque, tipo, o homem não quer demonstrar que, tipo assim... Essas alterações. Ele não quer demonstrar, e quando o cara, por exemplo, vai comete suicídio e tal, tipo assim, é do nada, normalmente o homem é muito do nada, e eu acho que vem muito a questão de cultura e crença também, a questão do homem, eu penso, tipo assim... Eu não posso demonstrar que eu tô fraco. E outra coisa, tipo, o cara, sei lá, problema financeiro. Ah, não, o cara pensa, eu sou o homem da casa. Fala de homens, assim, a maior quantidade de suicídios que são identificados são de homens. Por quê? As mulheres, quando elas têm depressão e tentam o autoextermínio, que seria o suicídio, elas tentam de maneira mais branda. Elas se preocupam muito com o que vai acontecer depois. Por exemplo, mulher vai fazer muito uso de medicamento.
para ter uma overdose. Ou ela vai tentar cortar o pulso. São situações que dá para a emergência chegar e socorrer. O homem, ele é bem estúpido nessas situações, porque o homem geralmente ele vai recorrer a uma arma de fogo, ou ele vai colocar uma corda e vai se enforcar, ou ele pode pegar o carro e provocar um acidente. Então, o homem ele tenta contra a vida de maneira mais drástica, mais violenta, e a mulher de uma maneira mais branda. Então, o homem geralmente tenta e consegue de primeira. A mulher nem sempre consegue. A mulher não consegue de primeira, em grande parte das vezes, é socorrida, é encaminhada para um pronto-socorro. Lá ela recebe atendimento de um psiquiatra, de um psicólogo, começa a tratar e lida muito bem com a situação depois. Acho assim, penso eu que é muito mais fácil uma mulher procurar ajuda do que um homem. Por exemplo, a mulher procura, não tem que passar no psicólogo, ir no psicólogo, psiquiatra, alguma coisa. A mulher, ela tem essa mais abertura pra mudança, ela, tipo assim, eu vou, e ela consegue entender mais fácil pra procurar ajuda, acho mais fácil, e o homem acha mais difícil de procurar ajuda. Vocês falaram aí, e é cultural mesmo, porque desde pequena as mulheres, elas já são colocadas nesse lugar de sexo frágil, que de frágil elas não têm nada. Mas a mulher, por exemplo, ela vai ao ginecologista, tá sentindo alguma dorzinha, faz o exame de mama, essas coisas. O homem, por conta da cultura, ele tem que ser forte. Ele não pode demonstrar fraqueza. Então, a linha de pensamento é basicamente essa. A cultura permite que a mulher receba tratamento, tanto é que a maior parte dos meus pacientes são mulheres, vamos supor, 90% são mulheres. E o homem não. Ele fica nessa posição de durão, de que não pode demonstrar fragilidade, e a conta, quando chega, o valor é alto demais. Já chega muito alto. A hora que ele vai procurar tratamento já tá exatamente muito avançado. E tipo assim, a parte da cultura também, a mulher procura, até a sociedade, né? Tipo, se a mulher procura tratamento, nossa, você tá precisando de alguma coisa e tal. Não, tá certa. O homem procura tratamento, aí os amigos, não, é doido. Tá lá, tá indo pro psicólogo. E tem gatilhos ou algumas coisas iniciais que dá pra recorrer a Helder antes de desenfrear tudo? Mas você fala no caso da depressão? Sim. Tipo assim, como eu sei que eu tô desenvolvendo depressão e não deixar a conta chegar alta pra... Tá, a gente pode observar, tipo, tem alguns comportamentos típicos, né? Por exemplo, a pessoa que antes ela saía bastante e ela começa a ficar reclusa demais. Esses pensamentos recorrentes de morte é muito mais frequente. Planejar a morte. Porque não é só pensar que ela pode morrer. Ela planeja, ela pensa, eu posso fazer assim, eu posso comprar tal coisa, eu posso pular de tal lugar. Esse planejamento. Alteração de humor. Às vezes o paciente ele sente muita raiva, o sono ele desregula. Então tem paciente que ele sente insônia ou muito sono. Então ele acorda e não tem mais vontade de sair da cama. Dormir de novo. Uma outra coisa que é importante, é normal o homem não ter desejo sexual? Não, né? O homem geralmente ele quer muito, né? É de natureza. É de natureza. Só que no caso de homens ou mulheres, existe uma diminuição da libido. Então, perde-se a vontade de se relacionar sexualmente. Aí, às vezes, o parceiro pensa assim, tá me traindo, não sei o quê. Não, é uma depressão que tá ali presente, sabe? É uma maneira de a gente, talvez, identificar. Também a gente pode pensar assim, uma pessoa que tá desmotivada ou fica muito agressiva. Existem diversos sintomas. Por exemplo, tem a minha página do Instagram, lá eu postei algumas coisas sobre depressão, sobre sintomas para identificar. Existem sintomas que são emocionais ou psicológicos e tem sintomas que são comportamentais. Se doenças emocionais e psicológicas têm tratamento, a gente poderia evitar quase 100% ou 100% dos suicídios.